botar a música. Louvor. O computador faz uma falta. Quero ser como te amar, focar em inocência e acreditar. Mas às vezes sou pela vontade de torna-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso longe do teu. Não posso viver longe do teu abraço. Abraça-me, abraça-me. Boa noite, queridos, graças e paz. Patrícia Barreto, tudo bem, minha amiga? Saudade de você, querida. Ó, tem uma notícia para te dar, vou te dar pessoalmente no domingo, Patrícia, pessoalmente. Kátia Fernandão, Deus abençoe. Robson, Diácono Robson, irmã Rosane Cachoeira, obrigado pelo carinho, né? Pela ajuda de vocês, o comprometimento com a obra. Que Deus abençoe e fortaleça a vida de vocês e a família de vocês. Nós estamos aqui hoje nessa quinta-feira. Aproveitar que você já está aí. Eu vou fazer, e aí eu estou te aconselhando a fazer também. Se for possível, compartilhe no grupo de família, compartilha no grupo das mulheres, coloca no grupo dos homens, chama todo mundo para poder participar, né, desse momento, desse tempo de estudo, tempo de ensino da palavra de Deus. Giselda, um beijo para ti, minha amada. Nós temos um carinho muito importante pela família Barreto, né? O carinho da Giselda, todo o zelo, o carinho da Patrícia em ajudar, orando, cedendo livros que estão produzindo aprendizado para o ministério. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Kátia, manda abraço para Fernandão aí, que eu gosto muito do meu amigo, Estamos aqui agora, não é, Pai Diaconisa Mira, para poder falar sobre a imersão. Mas antes, a pastora vai estar dando a palavra de saudação e vai falar da nossa agenda, né? A nossa agenda para esse final de semana, mais focada no domingo, correto? Mas no sábado tem presente de Deus aí. Vamos lá. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem aí no conforto do seu lar, porque anda friozinho hoje, né? O tempo tá chuvoso. Mas a gente está aqui agora para falar de Deus, um momento em que nós vamos separar para receber a instrução para o Senhor nas nossas vidas. Mas, como o pastor disse, vamos lá para os lembretes do nosso final de semana. Sábado agora a gente tem a nossa inauguração da primeira congregação da Nova Jerusalém Taquara. Será em Nova Iguaçu, Eu conto muito com as orações dos irmãos.
Nós gostaríamos muito de estar levando a igreja toda para poder estar participando, mas nesse primeiro momento ainda não é possível, né? Mas nós estaremos. Paz, Kátia Salviano. Nós estaremos. Eu vi uma irmãzinha que eu não estou conseguindo. Tia Wanda. Um beijo, pessoal, que eu estou sem óculos. Mas eu vi, eu estou vendo. Deus está vendo, hein? Te caiu no céu, hein? Mas nós estaremos inaugurando a nossa primeira congregação, que não é nossa, né? A primeira congregação do Ministério da Nova Jerusalém Taquara. É aquilo que eu costumo falar, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, e vai ser na parte da manhã. Nesse primeiro momento nós não teremos como levar a igreja toda lá, mas eu conto muito com as orações dos irmãos, tá? Alguns irmãos estarão indo conosco, mas eu conto muito para que Deus continue fortalecendo a vida do pastor Herculano, que ele vai ficar à frente lá da congregação, para que Deus continue abençoando a Nova Jerusalém Taquara, que seja um tempo de graça, um tempo de celebração, porque é um tempo é uma conquista, não só de um, de dois, é uma conquista de Deus na vida da igreja. Então é um tempo de regozijo, de celebração, amém? Amém. E domingo, às 16 horas, nós queremos ver todos lá presencial, porque a nossa escola bíblica dominical começa às 16 e ela não está sendo mais transmitida, ela está sendo apenas presencial por direção do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então é um convite nosso, que você esteja lá, pode levar convidado, não é fechado, pelo contrário, convide pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque é edificante. A palavra do Senhor, ela transforma, ela edifica, ela consola, ela exorta. Então, domingo agora a gente vai estar falando sobre serviço. Exato. Domingo agora é sobre serviço. Às vezes nós achamos que o nosso serviço nos habilita a ser abençoado, os nossos serviços nos habilitam ao céu, né? E às vezes as pessoas confundem que servir é uma coisa, a ação social é outra. Então isso tudo a gente vai estar abordando no domingo. A irmã Patrícia já preparou a aula, Escola Bíblica Dominical, a gente abordar sobre a questão do serviço à luz da Bíblia, dentro da visão ministerial que Deus deu para a nossa casa. Amém. Logo em seguida, queridos, temos o nosso culto de celebração. Esteja lá na casa, esteja lá conosco, porque é tempo de adorar, é tempo de celebrar o nome do Senhor. A presença do Senhor, ela tem sido manifesta ali naquele lugar e cada vez mais será abundante nas nossas vidas, mas nós precisamos mergulhar, precisamos buscar. Então esse é o nosso convite para você, esteja conosco domingo na Avenida dos Mananciais 995, você que está nos ouvindo e quiser nos visitar, a casa também é sua, a porta estará aberta para você poder nos visitar, será uma honra recebê-lo e celebrarmos ao Senhor juntos, em família, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Chegou mais alguém? Acho que foi a Dani. Chegou, tô vendo a Dani, Deus abençoe tua vida, Dani. O Sivaldo Barbosa, lá de Vilar dos Teres, né? Pátio também. Sivaldo, que Deus abençoe a tua vida, tá? Saiba que Deus, ele ama a todos. Ele ama e te aceita da forma como você é. Guarda isso, você é amado por Deus, tá? Tem a Patrícia que chegou. Isso, o povo tá chegando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dados os avisos, né? Já falei da Escola Bíblica Dominical, que é sobre serviço. Servir é uma coisa, ação social é outra. Kátia Salviano, tá, já falei dela. Eu tô ficando velhinha, tá? Depois falar de mim. Contagioso, pastor. Contagioso não, irmão, não é contagioso não. Faz parte do processo, né? Aí você vai ficando madura, vai amadurecendo, vai ficando assim, faz parte do processo. Mas vamos lá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel, deixa aqui para eu poder lembrar. Isso. 1 Samuel capítulo 24. Antes da pastora ler, eu quero só falar algumas coisas com os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que, principalmente agora mês de outubro, setembro e outubro, é a largada final, né, para a decisão do posicionar o nosso governo, a nossa escolha. Nós falamos sobre lá na casa sobre renúncia. É necessário que você entenda isso. Você precisa se posicionar.
E às vezes você tem que renunciar a muita coisa para se posicionar. Eu quero falar com você, meu amado, com você, minha amada, se posicione. Tá? Não importa, eu não quero falar se você vai votar em A, em B, em C. Cada um tem o seu candidato, né? E nós precisamos respeitar a escolha de cada um. Mas nós precisamos cumprir o nosso dever cívico, tá? E precisamos entender que a nossa escolha ela passa por uma renúncia. Se eu escolhi votar naquele candidato, eu renunciei e escolhi. Agora eu aceito isso. Eu estou passando para você, não vou falar em quem eu vou votar. A pastora também não vai falar em quem ela vai votar. O voto é pessoal, não é? Mas eu só vou falar algo para você. Tenha consciência e peça. Deus Todo-Poderoso, não é questão de religião. É questão de você ter o direcionamento de Deus e saber em quem votar. Senhor, em quem eu devo votar? Em quem eu devo votar? Me mostra. Que eu não seja movido pela emoção, eu não seja movido pelo oba-oba, mas eu quero votar consciente. Amém? E saiba de uma coisa, não importa quem vai ser eleito, quem vai estar no poder para governar a nossa nação nos próximos anos. O que importa é que eu tenha certeza que Deus continuará sendo Deus em todo o tempo. Né? Dá para você ouvir aí a risada dos nossos filhos, né? Para vocês poderem ver que as crianças estão em 220, graças a Deus. João Pedro principalmente. Mas eu espero que você entenda essa palavra. Tá? Não é para você votar, ser obrigado a votar em ninguém. Vote, mas vote consciente. Mas peça direção a Deus. Porque a igreja do Senhor precisa, com a direção de Deus, votar como igreja e não como multidão. Vote como igreja. E aí você vai votar naquilo que Deus fala ao teu espírito e que você tenha a consciência de fazer o seu dever cívico ainda nessa semana. Érica Santana, boa noite. Deus abençoe tua vida, abençoada. Manda um beijo pro Caio. Manda beijo para Caio, por favor, para as meninas, pro Níger. Deus abençoe vocês. Janeide, Janeli chegaram aí também. Chegaram. Lídia, Tia Neide. Ô, minha prima Simone, minha prima lá de Belo Horizonte, vou até colocar depois, coloca depois. Tinha um dos empreendedores, né? Tem. Já pede espalhar para as irmãs. Ela começou com uma empresa, né? De fazer um material não, uns bonecos, nossa, artesanais. Ela é tão meticulosa, ela se preocupa em cada detalhe, principalmente para as crianças. Está aí, ó, um bom presente para você compartilhar no final de ano. Está chegando dia 12, dia das crianças. Quer abençoar uma criança, um bebê, uma criança independente, até essas crianças de 40, de 30, 50 anos, você quer abençoar? Vou te dar uma boa opção. Depois eu pedi para a pastora colocar no link lá no grupo dos empreendedores, né? Você pode compartilhar a página da Simone, assim como você pode curtir também a página do Doce de Mãe, da irmã Patrícia, curtir a página dos cakes artesanais da Diaconisa Angélica. Tem a Oleandra que trabalha com unha também. Olha os empreendedores aí. Oleandra que trabalha com unha, para você poder, entre outros, para você poder desfrutar. A Diaconisa Luciana também trabalha com unha, para você poder ver a variedade de opções que você tem para investir na casa de Deus. Amém? Vamos lá, dando continuidade. 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24, do verso 1 até o verso 7. A leitura é um pouco extensa, mas com bastante carinho eu peço que você preste muita atenção, tá? 1 Samuel capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso 7. Leia, por favor, pastor. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse.
Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Senhor, da vida, a tua palavra, fala conosco nessa imersão, nesse tempo de ensino, ó Pai, nos dê unção de sabedoria, unção de inteligência, para que possamos assimilar e absorver tudo aquilo que o Senhor pode falar conosco. Fala aos nossos espíritos nessa hora, aqueles que estão conectados, aqueles que verão posteriormente, que todos nós sejamos abençoados pela tua doce presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido, eu gostaria que você me ajudasse, se for possível. Faz o seguinte, você sabe aquela página que você tem lá no grupo do Face? Então, uma página, compartilha lá esse link, vai lá, vai compartilhando, enquanto nós estamos aqui, né, falando sobre a imersão. Mas eu quero falar com você, um bate-papo hoje. Eu quero falar com você sobre o seguinte: o tema da imersão de hoje: não deseje resultados imediatos. Pastora, resultado imediato. O que você definiria sobre desejar resultado imediato? Em qualquer área, não somente na área espiritual, não deseje resultados imediatos. Você pular etapas. Mas o quê? Você estar ansioso. Você querer conquistar algo fora, de repente, do tempo que o Senhor determinou para que você alcance aquilo. Resultados imediatos é você querer, de repente, ajudar ao Senhor, né? Dar aquela mãozinha, aquele jeitinho, pegar um atalho para encurtar o caminho. E aí a gente acaba, de repente, se prejudicando por conta disso. Tem mais alguma coisa? É isso, tá bom, né? Tá bom, né? Mas eu vou falar para vocês, vamos lá. Estamos falando sobre Elaine Barqueta. Deus te abençoe, Elaine. Manda abraço pro nosso William. Vamos lá. Rascunhei algumas coisas para que a gente possa entender sobre resultados imediatos. Hoje nós vivemos numa sociedade que busca resultado imediato, né? Só que, independente, quando eu falo sociedade, eu não estou falando a pessoa ser crente, não. Não estou falando de religião. Eu estou falando da humanidade como um todo. A humanidade hoje, ela busca resultado imediato. Aí você vai falar assim: pô, mas você está falando isso por causa do miojo? Não, não é só por causa do miojo, né? Nós estamos vivendo tempos, e hoje a gente teve oportunidade lá na obra, estamos vendo algumas coisas e o desejo do nosso coração é que fosse rápido, né? Assim, levantar uma parede. Mas não é só levantar a parede. O próprio cimento, né? Ela tem um tempo de cura. A própria massa tem um tempo de cura. E aí você começa a ver que nós queremos as coisas para ontem. Quando você vai fazer uma comida, às vezes você acha, vou falar por mim, não sei, vou falar por mim, que se você aumentar o fogo, quanto mais forte o fogo, você vai fazer a comida mais rápido. Mas nem sempre o fogo alto, a comida feita rápida, vai sair com aquele mesmo, vai ter aquele mesmo gosto, vai ter aquele mesmo sabor, vai ter o mesmo aroma. Nós precisamos entender que resultados imediatos não significam vitórias de Deus. Nem todo resultado imediato significa que aquela porta foi a que Deus preparou para você. Vou falar mais uma vez, para que fique gravado não na sua mente, mas no seu coração. Nem todo resultado imediato significa que é o que Deus projetou para a tua vida. Nem todo resultado imediato significa que é aquilo que Deus projetou para os teus filhos, para a tua caminhada, para a tua trajetória. Nós precisamos entender isso. E eu estou falando para você que eu sei que isso não é que vai dar um nó na sua cabeça, mas talvez você esteja assim: poxa, mas eu preciso tanto disso para ontem. Tem tanta urgência. Tenho muita urgência nisso. Eu entendo. Poxa, pastor, mas eu tenho que resolver aquilo. Quando eu ligo para resolver certas situações, às vezes a gente tem que aguardar. Fica aquela musiquinha do telemarketing. Tim, 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 tim. E você quer resolver para ontem, porque você sabe a sua necessidade. A sua necessidade agora você sabe. Mas às vezes, talvez, a sua necessidade ser sanada, o que vai resolver de forma perfeita, não é a agilidade,
mas é entender o tempo, respeitar o tempo, não pular etapas, conforme você falou. E às vezes nós estamos tão preocupados com resultados imediatos que às vezes nós não nos preocupamos em pular etapas. Se tiver que pular etapa, eu vou pular etapa. É igual aquele adolescente quando está na escola, ele não está preocupado. Qual é a preocupação dele? Não é nem estudar, é ser aprovado. Então ele não está preocupado se vai colar ou não, ele quer ser aprovado, ele quer receber o diploma no final do término do curso. Então, mas aí eu estou falando para vocês que é muito perigoso isso. E eu estou dando exemplo, estou falando fundamentado nessa palavra que a pastora leu. A pastora não leu essa palavra de Davi, não fala só sobre, talvez você pensa, poxa, eu sei, não toqueis nos meus ungidos. Não, não é só isso. Aqui fala sobre resultado imediato. Davi, tá? Deus usou a pastora para falar comigo hoje sobre isso. Davi, ele entendeu que a busca de resultado imediato não era isso que Deus tinha projetado para ele. Eu quero compartilhar com você que é empreendedor, com você que é mãe, com você que é pai, com você que é aposentado, você que está desempregado. Eu quero compartilhar com você. Não busque resultados imediatos. Não busque resultados imediatos. Busque estar com a vida diante de Deus e permita que Deus dê o resultado para você. Porque resultado quando vem de Deus, ele vem no tempo certo, ele vem da forma certa. O resultado quando vem de Deus, ele não pula processos. O resultado quando vem de Deus, ele não busca atalhos. O resultado quando vem de Deus, ele não fere pessoas. Para que nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o tempo certo e a hora certa do que nós estamos realmente precisando, né? Os olhos dele medem 360 graus, então ele vê além daquilo que a gente vê. Se ele ainda não permitiu chegar na sua mão, é porque ainda não está na hora. Porque algo pode se perder no caminho e de repente a sua própria conquista, ela pode, igual um bolo. Se a gente tirar um bolo antes do forno, antes do tempo, você vai tirar e você não vai conseguir desfrutar daquele bolo, porque ele vai estragar, ele vai solar, a massa não vai ficar legal, você não vai conseguir saborear aquele bolo. E a mesma coisa acontece com a nossa conquista, com a nossa vitória, com os nossos resultados. Permita que o tempo de Deus aconteça de forma correta para que você possa desfrutar do que o Senhor tem para a sua vida e desfrutar na plenitude em Deus da melhor forma possível. E Davi aqui, pastor, ele estava sensível ao Espírito, porque a palavra de Deus que a gente leu, ele vai dizer que quando ele foi cortar, ele falou assim, opa! Tive a minha oportunidade, é agora que vai ser. Eu tive a oportunidade de receber resultado imediato. Vou lá cortar e a galera de Davi estava querendo resultado imediato. Vai lá, é hora. Quando ele foi cortar a pontinha do manto, o coração dele bateu mais forte. Mas era o Espírito Santo de Deus dentro dele, alertando. Não faça isso, meu filho. Não faça isso, meu ungido. É necessário que você entenda, querido. E isso vai para quem tem anos de estrada, para quem está começando agora. Isso independente de idade. Não busquemos resultados imediatos. Não busquemos resultados imediatos. E para que você possa entender isso, você precisa entender aonde tudo começou. Davi, eu vi a Gladys aí, diaconisa Gladys, Vani, Deus abençoe, tá? Manelzinho, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu preciso que você entenda o seguinte, que tudo começou na vida de Davi quando Davi ainda era onde? Anonimato, lá no anonimato. Davi, querido, eu preciso que você entenda. Davi, ele rascunhou algumas coisas aqui, eu vou falar para você. Davi, o pai nem reconhecia. O pai, eu não vou falar que o pai o rejeitava, não. Essa palavra é muito forte. Mas o pai não o considerava da mesma forma que considerava os outros. Ô Serginho, Deus te abençoe, meu amigo. Da mesma forma considerava os outros. O que acontecia? Quando Samuel foi ungir um filho da casa de Jessé para ser o futuro rei de Israel, o último que Jessé lembrou de apresentar foi assim, Davi. Porque Samuel rejeitou todos os Não, ali, mesmo assim, porque nenhum daqueles que estavam ali foi escolhido. Então eu quero que você entenda que Davi, ele sempre foi posto o quê? De lado. É o menor da casa. E além de ser menor da casa, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas não era qualquer ovelha, era das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram as ovelhas rejeitadas. Então eu estou falando de um jovem, de uma criança, tá? de um raparigo que estava ali
e cresceu, ele foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Pastor, eu fico imaginando o peso que como não ficou a cabeça de Davi. Pô, meu irmão, você é o futuro rei de Israel. Deus me escolheu para ser o futuro rei de Israel. E eu fico imaginando, por outro lado, a cabeça de Samuel. Encontrei o futuro rei de Israel. Ungi o futuro rei de Israel. Só que aí, lendo, estudando, nós fomos entender o que vem depois. Você já parou para imaginar o que veio depois? O que veio depois foi o quê? Davi voltou para sua rotina de cuidar das ovelhas malhadas do seu pai. Davi voltou para o anonimato. Continuou sendo o menor da casa. Continuou sendo o menor da casa. E Samuel voltou para sua doce rotina, voltou para sua casa. E Samuel voltou para sua normalidade. Saul permaneceu ali como rei. E Davi, que foi ungido, continuou lá no anonimato. Continuou sendo o menor da casa. Continuou cultivando as ovelhas que ninguém queria, né? Conforme a irmã Patrícia colocou. Aí você vai falar assim, pô, pastor, nada mudou. Pô, cadê? Nada mudou. Sabe o que acontece? E isso acontece, tem muito da gente nesse capítulo, tem muito da gente nessa história. Porque quantas vezes você recebeu promessa? Eu recebi promessa. Você recebeu promessa. E eu não vou falar nem quantas vezes, eu vou melhorar. Quantas promessas nós já recebemos? E quanto tempo se passou e as promessas ainda não se cumpriram? As promessas ainda não tiveram vida. E aí você começa a olhar para a sua idade cronológica. Acha que ainda não tomaram vida, né? Nós achamos que não tomou vida. E aí você olha para a sua idade cronológica e você vai falar assim, poxa, quando Deus falou comigo, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 80. Poxa, quando Deus fez a promessa, já se passaram 20 anos de crente. Nossa, eu tô ali fiel e nada muda, minha família não muda, nada muda. Querido, volto a falar o tema da imersão de hoje. Não deseje resultados imediatos. E a Bíblia vai falar que depois de um longo tempo, não foi um tempo curto, depois de um longo tempo, surge um fato novo. Eu quero profetizar para a nossa vida. Amém. Eu quero profetizar para a tua vida. Vai surgir um fato novo. Ah, você não pegou? Não, misericórdia, pega. Faz o download, pega essa palavra aí. Não é questão de religião, não é questão de ser batista renovado, não é questão de ser assembleano, não é questão de ser metodista, não é questão de doutrina, não é questão de ser crente, é a questão de você crer em Deus, naquilo que Ele pode fazer. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Vai surgir um fato novo nos teus negócios, vai surgir um fato novo na tua família, vai surgir um fato novo na tua história. Você vai sair do anonimato em nome de Jesus. Ei, meu Pai, vai surgir um fato novo no ministério Nova Jerusalém Taquara. Vai surgir um fato novo nas crianças. Vai surgir um fato novo nas mulheres. Vai surgir um fato novo nos adolescentes, nos homens. Vai surgir um fato novo nos pastores. Vai surgir. Em nome de Jesus. Tem o tempo, tem a data, tem o dia e tem a hora certa para surgir. Mas não busquemos resultados imediatos. Porque se nós buscarmos resultados imediatos, nós podemos nos perder e sair. Exatamente. A gente fica E aí não dá tempo de recalcular a rota. Não dá. A gente fica tão preocupado em receber o resultado que a gente não permite que Deus nos prepare para o resultado. Isso. E aí a gente vai retardando cada vez mais a chegada do resultado. Então descansa, queridos, no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele quer te aperfeiçoar. A gente no domingo falou, nós estamos vivendo um tempo de aperfeiçoamento em Deus, para que a gente possa ter a nossa visão, a nossa vida alargada, estendida no Senhor. E se a gente observar, tudo que Davi, na sua pequenez lá, né, como pastor de ovelha,
ele foi sendo preparado até chegar a Golias, porque a gente até comentou uma vez no jejum, né? Que o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias, Golias preparou Davi para Saul. Então, cada etapa é necessária, porque ela é preparatória para te aperfeiçoar, para te fortalecer, para te moldar, para que você esteja preparado para receber a porção que o Senhor tem para sua vida, porque de repente a bênção é tão grande que se você receber agora você não aguenta. Então você tem que ser fortalecido. E você também não está preparado, né? Eu lembro que eu sou de uma época, talvez você vai rir, aí você já vai saber a minha idade. Eu jogava Atari, né? Aí tinha um Atari. Eu não posso nem falar nada da minha fase. Aí tinha um Atari, né? E o Atari tinha um jogo que tinha uma casinha de esquimó, e ele tinha que ir passando, e tinha a fase que era tão chata que qualquer um passava pelaquela fase e você não gostava. Eu não gostava de passar, de jogar, e eu fazia de tudo. Aí o pessoal começou a mandar os comandos para você pular de fase e já ir para as fases mais difíceis. E isso acontece também na nossa vida. Às vezes nós passamos por fases que são chatas, fases que cansam, fases que estressam, e aí dá aquela vontade de você falar assim, poxa, eu queria sumir e voltar quando já tudo tivesse resolvido, tudo tivesse pronto. Eu já falei muito isso, e eu vou falar para você. Você que talvez já falou, já pensou isso, não faça isso. Não fale mais isso. Porque todas as fases que nós precisarmos passar tem um propósito. Nenhuma fase que você passa na sua vida, até mesmo a fase da escassez, a fase da perda, até mesmo da fase da ausência, nenhuma fase da nossa vida que Deus permite que passemos é uma fase que não vai ter propósito. Toda fase tem um propósito de Deus. Porque e toda fase é intencional. E toda fase produz um aprendizado, porque Deus é intencional, conforme a pastora falou. E Davi estava passando por essa fase. Ele passou por uma das piores fases. A fase da espera e a fase do anonimato. Se Deus falou, nem o meu pai me reconhece. Mas meu pai biológico, mas se Deus falou, sabe? E aqui chegou o fato novo. Chegou o fato novo. Qual foi o fato novo? O fato novo foi o por acaso. Porque por acaso, eu vou entrar em Golias, porque por acaso, Deus, eu vou falar que foi Deus, querido. Deus levanta, Deus permite certos adversários que entrem na nossa vida, que entrem na nossa trajetória financeira, que entrem na nossa trajetória familiar. Deus permite que certos adversários se apresentem para que o nome dele promova a nossa história. Ah, Jesus veio. Para que o nome do Senhor promova a nossa história. Deus permitiu que Golias surgisse no tempo certo. Por que Golias não surgiu logo? Até eu vou entrar naquilo que você falou agora. Por que Golias não surgiu? Samuel acabou de ungir e saiu de casa. Por que no dia seguinte Golias não surgiu? Por que Golias foi surgir só depois? Porque tudo tem um tempo, tem hora certa. E o tempo e a hora certa está atrelado ao nosso preparo. Por que um empresário, ele tem aquele tempo quando você, nas empresas, aí, nas feiras de franquia, eles até explicam isso. Todo comércio, todo projeto, ele tem um tempo onde você vai investir durante um tempo e o retorno financeiro virá só depois de um outro tempo. O que eu aprendo com isso? Até no âmbito natural. No âmbito natural tem o tempo certo de plantar e tem o tempo certo de colher. Eu preciso que você entenda esse tempo que você está aguardando acontecer. Por que você não pode desejar resultado imediato? Porque esse tempo você está plantando. O tempo da colheita ela vai chegar. Fica calmo. Tira o pé do acelerador. Creia que Deus é maior e relaxa, filho. Lança sobre ele a sua ansiedade e volta a descansar.
Coloca o Lexotan de lado, os tarja preta de lado e começa a respirar e começa a desfrutar da presença de Deus na sua vida, porque você vai viver o tempo da colheita. Você está aprontando hoje. E eu quero profetizar sobre a tua vida, hein? Pega isso, homem, mulher, criança, jovem, velho, nós viveremos o tempo da colheita. O diabo não vai não vai roubar esse tempo da igreja do Senhor. A igreja vai viver o tempo da colheita. E por acaso aqui, olha o tempo da colheita na vida de Davi. O por acaso chegou, olha o fato novo. Qual foi? O pai falou assim, pô Davi, faz o seguinte, a gente não tem zap, não tem internet, nem rede social, não tem rede social para saber o que está acontecendo. Batalha, né? Batalha, lá o povo de Israel vai ver como é que estão os seus irmãos. Televisão, não tem manchete, não tem nada. Vai ver lá como é que estão os seus irmãos. Esse por acaso foi aquilo que Davi precisava para poder sair da sua casa da hora certa e chegar no local na batalha na hora certa. E se mover para vencer o gigante da forma certa. Exatamente. Aí cai daquilo que você falou. Se ele não tivesse lá, guarda que isso é muito espiritual. Se Davi não tivesse vivido esse tempo, que foi longo, o tempo da espera lá, ele não teria lutado com o urso. Ele não teria lutado com o leão. Cadê essa habilidade? Pastor, tá lendo a minha memória, só não vou dizer que tá lendo a memória, que isso não é de Deus. Mas pastor. Eu tava aqui pensando isso, porque você me perguntou, se Golias tivesse chego, né? Logo assim que Samuel saiu de lá, de repente ele não teria a coragem que ele teve, porque ele não teria ainda lutado com o urso-leão, não teria a habilidade de manusear lá o estilingue, porque não é nem a arma. Então ele não se destacaria. A gente tem que entender que existem habilidades que elas se destacam, né? Elas surgem em meio à dificuldade. Por exemplo, a minha prima Simone está assistindo. A dificuldade que o mundo passou, né, na pandemia. Ela descobriu essa habilidade de agora a empresária está trabalhando no ramo artesanal, né? Tem a questão também do cakes artesanais da diaconisa Angélica, do pastor Márcio. No meio de uma pandemia, surgiu a habilidade do cakes artesanais. Gente, num processo, Deus cura uma ferida, Deus trata os seus sentimentos, Deus molda e faz nascer habilidades que a gente não imagina. É no meio do processo. E dá coragem. Justo. E a gente precisa entender que as nossas habilidades, elas são para glorificar o nome do Senhor. Não são para benefícios próprios. Quando você usa a sua habilidade para benefício próprio, você está sendo ingrato, porque quem permitiu que você tivesse a sua habilidade foi Deus. Então você precisa utilizar a sua habilidade para a glorificação do nome do Senhor. Amém. Aí isso aí já vai entrar na dominical, né, que a Patrícia vai fazer sobre serviço, que é domingo agora. Dando continuidade. E aí veio por acaso. E por acaso Davi chegou. E esse por acaso eu consigo ver a agenda. Até rascunhei aqui, ó. A agenda. A agenda de Davi, o por acaso só surgiu na vida de Davi porque a agenda de Davi foi definida por Deus e não por Davi. Foi sincronizada pelo Senhor. Sincronizada. Cadê a sua agenda? Se é você, Serginho, se é você, Vani, se sou eu que estou definindo a nossa agenda, o por acaso, a hora certa não vai chegar. Agora, quando é Deus que define a nossa agenda, quando é Deus que define, tudo dá certo. Quando é Deus que define, a vitória é concretizada. Amém. Quando é Deus que define, Ele nos tira do anonimato e nos coloca num local de celebração para a glorificação do nome dEle. Porque nós não precisamos viver a nossa agenda. Eu preciso me adaptar à agenda de Deus na minha vida. Tá pegando? Tá pegando? Pai Lídia, manda abraço pro tio Sebastião. Dando continuidade. Quando eu entendo isso, o que fica claro para mim? Que a promessa não foi esquecida. Jamais. Pô, passou 10, 20, 50 anos. Mas, nossa, veio por acaso, veio fato novo. O que é? Não é que Deus lembrou de você, não. É que Deus está te mostrando que a promessa não foi esquecida. Se a promessa não foi esquecida, o que eu aprendo com isso? Eu preciso entender
que se eu não compreender os meus dias de vida à luz da Bíblia, eu não vou entender que o tempo não pode apagar a chama que está no meu coração. Eu só não permito que o tempo apague a chama do meu coração se eu compreendo os meus dias. Agora, se eu não compreendo os meus dias, o fator tempo vai fazer de tudo para determinar a velocidade que Deus precisa agir na minha vida. Isso é errado. O fator tempo não pode determinar a velocidade, o tempo da intervenção de Deus nessa situação que você está vivendo. O fator tempo cronológico não pode determinar o momento que Deus precisa intervir na tua saúde. O fator tempo não pode determinar o momento que Deus precisa intervir na sua situação familiar. O fator tempo não pode determinar o momento que Deus precisa intervir na gestão do seu filho, da sua filha, do seu casamento. Está errado. Por que não? Porque quando eu compreendo os meus dias, eu entendo que pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode já ter passado 40 e poucos anos, mas eu tenho certeza que Deus vai se levantar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que aconteceu com Caleb? E o que mais me fascina é que a promessa foi dada a Caleb e ainda tinha inimigo na terra. E quando Caleb, depois de mais de 40 anos, recebeu a promessa, Caleb estufou o peito e falou assim, ó, é comigo, vou descer além em todo mundo. Vou conquistar. Por quê? Porque quando Deus determina é agora, é aquilo que o pastor Jorge falou ontem, terça-feira, na campanha de Rehobote. O tempo do agora viveremos, agora prosperaremos nessa terra. Nós precisamos entender esse tempo. Às vezes o fato da gente ter sido promovido no trabalho, achamos que já é o tempo de avançar. Está errado. O tempo que, às vezes, que somos mandados em uma porta de trabalho se fecha, achamos que é o tempo de recuar. Está errado, querido. Quem manda nas nossas conquistas não é a economia. Quem manda na nossa conquista é Deus. Por isso que nós precisamos aprender a nos mover em cima daquilo que Ele determina. Mas existem alguns fatores, pastor, que determinam aí a velocidade do agir de Deus nas nossas vidas. O fator tempo não determina, mas existem outros que ajudam. Existe a vida de devoção, o nível de entrega ao Senhor. Serviço. O serviço. A renúncia. Isso é a cultura da igreja, né? A cultura do Ministério Nova Jerusalém está clara. Obediência, vida de devoção, renúncia, serviço. Isso daí, querido, isso faz com que Deus ele olhe para você e fale assim, poxa, agora você está pronto. Agora você está preparado. Agora que você está entendendo o peso da palavra renúncia, agora você está preparado para receber. Agora eu vou me manifestar através de você nessa situação. Acho que aqui no cantinho a Maria e o seu esposo. Maria e o Sandro? Ah, Maria e Sandro, saudade de vocês, Maria, saudade de você, Sandrinho. A gente tem que comer aquele hambúrguer, hein? Deus abençoe a vida de vocês, querido. Quero te ver domingo, no presencial. Todo bonitão como você sempre é e também a sua família linda e abençoada. Amamos aquilo que vocês carregam. Vamos dar continuidade. Eu vejo aqui que a gente já está finalizando, tá, queridos? Que Davi, ele simplesmente, ele se tornou, quando ele derrotou Golias, ele se tornou uma celebridade. E às vezes nós achamos que quando recebemos certas bênçãos já alcançamos a totalidade da promessa. Mas não, está errado. Quando Davi derrotou Golias, ele se tornou uma celebridade e as mulheres começaram a aclamar a Davi, né? Fazer a comparação com os feitos de Davi, com os feitos de Saul. Isso começou a mexer com o ego de Saul. E todo mundo sabe que Saul começou a perseguir Davi. Mas Davi havia sido uma promessa que ele seria o futuro rei de Israel. Amém? Tá comigo aí? Então vamos lá. Que Davi havia recebido uma promessa que ele seria o futuro rei de Israel. E Saul
que tinha tudo para ser seu amigo, um colega, gente boa, tal, show de bola. Saul tornou a perseguir a Davi por causa da inveja. Saul começou a perseguir a Davi, mas não só perseguir, querer matar a Davi. E isso afetou a amizade entre ele e Jonatas. Então eu quero que você entenda que o posicionamento de Saul foi totalmente contrário àquilo que Deus projetou para Davi. Aí você vai falar assim, pô pastor, por quê? Porque Davi, ele tinha saído do anonimato, ele tinha se tornado uma celebridade, mas ele não tinha alcançado a totalidade da promessa de Deus para a vida dele. Amém. Aquilo que você está vivendo hoje, você já viu a pontinha do iceberg, você já viu a pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas receba, você ainda não alcançou, mas você vai alcançar e vai receber a totalidade da promessa de Deus na tua vida, a totalidade das promessas de Deus sobre a tua família, a totalidade das promessas de Deus se cumprirão sobre a sua descendência em nome de Jesus. Amém. E aí simplesmente eu vejo Davi. Porque Davi ainda não tinha recebido a totalidade. E Davi começou a fugir, e Saul perseguia Davi, Davi fugia, e Saul perseguia, Davi fugia, e Saul perseguia, Davi fugia, até que chegou um determinado momento, onde Saul e seus homens, o primeiro exército de Davi foi um dos exércitos mais perigosos, meio tentando essa ideia, mas é tudo perigoso. Mas aí Davi, Shepaz, Eliane, aí simplesmente Davi, ele está numa caverna escondida, junto com os seus homens. E Saul me aparece lá para aliviar o seu ventre. O tema da lição, dessa imersão de hoje, é não deseje resultados imediatos. Davi, ele teve a oportunidade de assumir o controle da sua história. Eu quero que você entenda por que os homens, o primeiro exército de Davi, eles instigaram, incentivaram a Davi a matar Saul. Aqueles homens, eles tinham o seguinte pensamento: Davi, se você acabar com seu maior inimigo, você vai assumir o controle da sua história. E quem de nós nunca desejamos assumir o controle da nossa história? Davi ali, ele tinha um momento, ele teve a oportunidade de assumir o controle, de pegar as rédeas da vida dele, de acabar com toda a perseguição, de viver a vida que o seu coração desejava. Mas o que Davi, quando Davi pegou e ainda cortou um pedaço do manto, a ficha de Davi caiu. Davi falou, poxa, eu não posso desejar resultados imediatos. Eu não posso tocar no ungido de Deus. A minha justiça não vem pela minha espada. A justiça não vem pela minha espada. A justiça não vem... Poxa, mas Davi é a oportunidade. Não, a oportunidade, Davi, não. O mundo até fala que a oportunidade faz o ladrão, né? Davi é a oportunidade. Não, é oportunidade para o homem. Mas Deus, ele não precisa de oportunidade. Porque Deus, ele faz o que ele quer. Da forma como ele quer. Então, simplesmente, Davi, ele parou e olhou para aquela oportunidade de dar fim à perseguição, de dar fim à humilhação, e pegar a rédea da vida dele e disse assim, eu não vou fazer, porque eu não vou desejar resultados imediatos. Porque se eu fizer, eu vou pular princípios. Qual princípio? Não toqueis nos meus ungidos. Se eu fizer, eu vou pular princípios. Qual é o princípio? Quem me ungiu não foi Deus? Não foi Deus que mandou me ungir? Então, se Deus mandou me ungir, vai ser Ele que vai me colocar no trono. Não sou eu que vou forçar o tempo. Porque se Davi matasse a Saul, ele estaria se colocando no trono. E uma coisa é quando você se coloca no local que Deus falou que você vai chegar. A outra coisa é quando Deus te coloca no local que Ele falou que você vai ficar. Ei, Jesus, pega isso daí na tua vida em nome de Jesus. Querido, o controle da nossa vida não está na força dos nossos braços e nem na oportunidade natural. O controle da nossa vida está nas mãos do Messias. Não Jair Bolsonaro. Está na mão de Deus, o Messias. Jesus, o filho de Davi, que eu estou ouvindo umas coisas aí falando de Messias. Jesus, o filho de Davi. A chave, querido, da nossa conquista, do cumprimento da promessa está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, eu preciso que você entenda isso. Por isso,
Davi parou. Foi criticado? Foi criticado. Foi recriminado? Foi recriminado. Ele ouviu, Davi, se você tivesse, Davi, se você teria evitado muito problema, Davi, ouviu muita coisa. Mas ele optou por quê? Por não obter resultados imediatos. E aí eu quero compartilhar com vocês o que eu rascunhei aqui, é o seguinte, queridos. Quando Davi ele escolheu não obter resultados imediatos, ele tomou uma decisão. Qual é a decisão? Existia a tentação de querer ajudar Deus. Davi, ele resistiu à tentação de querer ajudar Deus. Que às vezes a gente quer dar ajudinha para Deus, né? Deus falou que vai salvar meu marido. Vai, marido. Vai, marido. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Aceita, você vai pro inferno, marido. Tá errado, querido. Tá errado. Tu vai espantar o marido. Aí você vai contar a palavra que diz que não é por força nem por violência. Pô, pastor, mas ele é beberrão. Mas a minha esposa fala um monte de coisa errada. Isso, aquilo. Querido, não é por força nem por violência, abençoado. Não force algo que o Espírito está trabalhando, porque a palavra do Senhor vai dizer que ela nunca volta vazia, o que ela tem que fazer, ela vai fazer. Mas aquela vida precisa de conserto. Você que vai consertar a vida, lindão. É você que vai consertar a vida, lindona. Não é você, não sou eu, não é a pastora, não é a igreja. Quem conserta a vida é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem restaura famílias é Deus. Nós temos que fazer o nosso papel. E qual é o nosso papel? Renunciar à vida de devoção, obediência e entender que o resultado imediato não produz a glorificação do nome do Senhor, produz a satisfação do coração. Isso é perigoso. E aí, simplesmente, Davi ele resistiu à tentação de querer dar uma ajudinha para Deus. E quando Davi ele resistiu àquela tentação de querer dar uma ajuda para Deus, ele anulou o inferno. Porque quando eu quero dar uma ajuda para Deus, eu acho que... sabe o que eu estou fazendo? Senhor, o Senhor não está fazendo o seu papel da forma correta. Eu vou te ajudar para o negócio dar certo. Está errado. Isso é o capeta, querido. Isso é o capeta. Ele coloca atalhos e fica assim, vai. Eu não consigo te amaldiçoar, mas tu consegue atrair a maldição para sua vida. Vai lá, faz. Isso. Aí você vai lá, não resiste à tentação, dá ajudinha para Deus, para ter o resultado imediato. E foi o que aconteceu com Davi. Se Davi não tivesse sensível à voz do Espírito, tivesse pego o atalho e ido executar para que fosse de imediato o seu posicionamento no reino, ele estaria trazendo maldição para a vida dele. Estaria mesmo. Então eu quero que você entenda essa palavra, porque o estudo de hoje é para que nós passamos essa história para que você entenda. Não deseje resultados imediatos. Deus, ele é fiel. Nós precisamos procurar ser fiel a Deus e aguardar as suas promessas. E precisamos deixar que Deus decida o tempo certo de fazer aquilo que ele prometeu. Não se preocupe porque aos seus olhos, talvez, os corações não estão sendo tocados, as pessoas não estão sendo transformadas. Aos seus olhos, talvez, nada esteja mudando. Mas, aos olhos de Deus, ele está trabalhando. Amém. E entre o que diz o cenário atual e o meu coração, e de outro lado eu tenho a palavra, fico com a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. As palavras do Senhor, guarda isso, lindão, guarda isso, lindona. As palavras do Senhor, o cumprimento da promessa de Deus não está atrelado à nossa vida. O cumprimento da promessa de Deus está atrelado à palavra dele. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E ainda que você não esteja aqui, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Amém. Deus é fiel. O Deus a quem nós servimos é fiel. O dono do mundo é fiel. Ele não precisa da ajuda do homem. O homem que precisa da ajuda de Deus. Pega essa palavra para a tua vida, rumina e aguarde. Aguarde um pouco mais. O tempo que for necessário, aguarde. E Deus, ele vai fazer
coisas novas no tempo certo, na hora certa. E aí tudo será alinhado. Por quê? Porque o nosso Deus não é só o Deus que faz promessa, mas Ele cumpre. Ele realiza. Ele traz à existência aquilo que não existe por amor a você. Por amor a esse teu jeitinho lindo e esquisito. Por amor à tua família, por amor aos teus joelhos, por amor às lágrimas que rolam dos seus olhos. Ele valoriza o sofrimento da igreja. Ele valoriza cada detalhe que a igreja passa, ele valoriza. E por amar a igreja, por amar a noiva, por amar a humanidade como ele ama, ele traz à existência aquilo que não existe. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos terminando. Queremos orar pela tua vida, orar pelas tuas finanças. Colocamos aí no Casofilaço, colocamos aí nos comentários os dados bancários da igreja. Se você for impulsionado pelo Espírito Santo, semeie na terra, tá? Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, um TED, um DOC, porque ainda existem, mas eu quero incentivar você. Se o Espírito Santo falou o teu coração, você pode semear nessa igreja, semear no ministério. Mas mesmo que você não possa semear financeiramente, eu quero convidar você a ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Creia que Deus vai executar aquilo que Ele prometeu através da sua vida. A pastora vai estar fazendo essa oração, abençoando a tua família, abençoando o teu coração, tudo aquilo que Deus prometeu, pastora. Vamos abençoar porque Deus ele é fiel para cumprir. E nós não desejaremos resultados imediatos. Aceitaremos o tempo, aceitaremos o momento e viveremos de acordo com a agenda de Deus para a nossa vida. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus, neste momento as nossas vidas. A vida de cada um, Senhor, que está nesta transmissão, nesta live e até mesmo que posteriormente irá assistir, ó Pai. É tempo, Senhor Jesus, de espera, é tempo de aguardar o Teu agir, porque nós cremos que estamos sendo preparados, Senhor, aperfeiçoados, ó Pai, para o grande dia, Senhor Jesus, onde receberemos as promessas, as conquistas, as vitórias nas nossas vidas, ó Pai. Tira, Senhor Jesus, do nosso coração toda ansiedade. Tira, Senhor Jesus, todo medo, todo anseio, Senhor, toda aflição, angústia, tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando e esperarmos o tempo do cumprimento da Tua promessa na confiança e na convicção de que o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, coloca a paz que é a promessa do Senhor para as nossas vidas, a paz que o mundo não consegue entender, Senhor. Esta paz que nós precisamos, Senhor, para que a esperança seja gerada em nós, para que a fé seja fortalecida. Então nós profetizamos sobre a vida de cada um, Senhor, esta paz, ó Pai. A confiança, Senhor, a esperança, ó Pai, a fé em Ti, Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, que a nossa fé esteja cada vez mais aprofundadas em Ti, Senhor, porque assim as tempestades virão, Jesus, os ventos virão, mas nós não seremos abalados, porque estamos firmados e fundamentados em Ti, na rocha inabalável, ó Pai. Te apresentamos também neste momento, Senhor, as finanças do Teu povo, ó Pai, as finanças, a bolsa apostólica, Senhor Jesus, das Tuas igrejas, ó Pai, das agências do Teu reino aqui na terra, Senhor. E nós Te pedimos uma bênção especial, a bênção da provisão, Senhor, a bênção da multiplicação, ó Pai. Levanta, Senhor, ajudadores de perto, ajudadores de longe, ajudadores anônimos, Senhor Jesus, mas manda a provisão para os Seus filhos, manda, Senhor Jesus, o socorro que cada um está precisando e que está clamando a Ti neste momento, ó Pai. Tu és um Deus que tudo vê, Tu és o Deus de onisciente, onipresente e onipotente, ó Pai. Então vá de encontro à necessidade dos Teus filhos nesta hora, ó Pai. As igrejas, Senhor Jesus, que estão precisando de recursos,
para honrar com o compromisso, Senhor, das concessionárias de aluguel, Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, dê a provisão que os teus ungidos estão precisando, ó Deus. Dê a bênção da multiplicação, mas não permita que o teu nome seja envergonhado, ó Pai. Seu nome será glorificado, seu nome será honrado aqui na terra, Senhor, porque existem homens e mulheres levantados por ti, Senhor, que são sustentados por ti, ó Pai, e que irão honrar o teu nome, que irão honrar o teu reino, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, abençoa os corações, toca nas vidas, Senhor, para que possam voluntariamente entregar os dízimos, as ofertas, e que essas vidas sejam abençoadas 7 vezes mais, que os celeiros sejam transbordantes, Senhor Jesus, da tua presença, da tua prosperidade, ó Pai. Abençoa cada vida nesta noite. Nós glorificamos o teu nome pela palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos terminando. Que você tenha uma noite abençoada. Se essa palavra falou com o teu coração, compartilha, manda para alguém. Tá? Daqui a pouco o Cadu vai pôr, meu cunhado vai pôr lá no YouTube, você tem o link da igreja no YouTube, você dá aquele likezinho, compartilha com alguém, seja um instrumento de multiplicação. E não esqueça, não permita, não busque imediatismo. Aguarde o tempo certo que as coisas vão acontecer. Tá? Você tem uma noite abençoada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, de agora e para sempre. A igreja que crê, recebe e toma posse dessa palavra, no nome de Jesus, pela luz, pela tua palavra, viveremos um tempo, ó Pai amado, de desfrutar daquilo que o Senhor tem feito. Em uma só voz diz: amém. Seja abençoado, uma noite de paz e alegre. Não se esqueça, somos família, somos igreja. Fique em paz. Deus te abençoe. Toma aquele banho morninho abençoado, aquele café com leite, pãozinho na chapa, e glorifica, porque você vai ter uma sexta de sucesso. Sexta-feira de sucesso para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém. Tinha que ter um beijo, né? Domingo tem culto presencial, hein? Avenida de Mananciais 995, presencial domingo. Fique em paz.